Recurso macabro de Bariane Hortêncio, voz Iba Mendes. Há muita gente que afirma haver cabras que têm necessidade de apanhar e, em muitos casos, serem liquidados. Vou narrar um acontecido naquele tempo, lá pelo lado de Morrinhos. A única coisa que ainda existe na roça, desde os tempos idos, satisfazendo ao roceiro, é o pagode. Ali ele dança, joga baralho, bebe pinga, come roscas e biscoitos, aprecia os foguetes e ouve sanfona e viola. 3 ou 4 horas assim são o consolo de muitos dias de trabalho exaustivo. Quando um está com a roça no mato ou com a colheita apertada, faz o célebre mutirão. Chega gente de todos os lados com as suas ferramentas e uma muda de roupa limpa no embornal. Pegam eitos, uns apostando, outros teimando para ver quem chega primeiro ao fim do corredor. Estas apostas são sempre referentes ao baile. Quem ganha dança primeiro com a Rosinha ou com outrazinha qualquer, conquanto seja a moça disputada da festa. Para os últimos é reservada uma vaia tremenda e eles passam por uma humilhação esmagadora. Depois do serviço pronto, então vem a comezaina, muita cachaça e muita comida. Em seguida os fogos, espantando cachorros e pondo a molecada a correr pelos pastos atrás das varas dos foguetes. No final, o baile, ali no terreiro bem varrido, debaixo da tolda, dançam todos. A sanfona toca o batido mané por hora, e o trem vai bom até o dia amanhecer ou ainda mais. Foi num desses pagodes que o Sebastião, o humilde bastião, passou o pior pedaço da sua vida. Lá pelas tantas entra o Raimundo, o negro mais preto da redondeza, com toda a sua arrogância e fama de desmancha-bailes. Foi logo em cima da mulher do bastião para um arrasta-pé. A coitadinha escusou-se, dizendo que não sabia dançar e que, demais, era casada e não ficava bem sair com estranhos. O Raimundo ficou branco de raiva e encostou-se na lata de quentão. Depois da coisa passada, ele deu com a Belmira e o marido numa polca enfesada, dançando muito bem. Pensou, é assim. Com pouco prazo, também desapareceu dali. Foi admiração e alívio para todos, pois o Raimundo nunca havia deixado um baile terminar normalmente, sempre proporcionava uma arruaça. Tudo correu muito bem. O sol já ia alto quando o Bastião e a Belmira demandaram a casa. Ao atravessarem o capão do mato, deram com o Raimundo de carabina na mão. Gostaram do baile, cambada? Isso é lá jeito da gente fazer os outros esperar? O pobre Sebastião não respondeu nada, pois nem que quisesse falar alguma coisa, a voz não passaria por cima do bruto nó da garganta. Limitou-se a engolir em seco. Os 4 pés do casal também não reagiram nem ao mínimo, pois não se moveram. O Raimundo pôs-se a despir, mediante os olhos esbugalhados dos dois. Completamente nu, mas parecia um enorme toco depois da queimada. Agora avancê, eguinha enjeitadeira. Tira os molambos e fica pelada feito bicho nascido de novo. O Sebastião quis opor-se, mas desistiu, porque 2 tiros de carabina, 44, mexeram com a terra por baixo dos seus pés. Tudo foi obedecido. Raimundo, com a carabina numa mão, puxou a Belmira com a outra e ordenou ao marido que assobiasse uma polca bem boa. O pobre não conseguia fazer bico de assobio, mas fê-lo automaticamente, depois de uma canada da arma no pescoço. Raimundo dançou fartamente com a mulher do músico, até este ficar com os beiços duros de tanto assobiar e a pobre esbandelhada de tanto requebrar.
Agora tu vai embora e deixa ela. Depois ela vai, mais logo. Não precisa voltar não, miserável. Como é que Deus põe gente tão à toa assim no mundo? Como um cachorro que se vê livre da corrente, o Bastião ganhou a estrada. 2 horas de espera para ele foram séculos. Uma mágoa tremenda corroeu-o todo. A sua honestidade não concebia uma tal coisa. A surpresa fora tamanha que o deixara desarmado até da cabeça. Não conseguia nem pensar mais nada. Quando Belmira chegou, fraca, trêmula, extremamente humilhada, o marido não pôde falar-lhe, o nó permanecia na garganta. Um remorso infiltrante fazia-o sentir-se culpado de tudo aquilo. Seguia os gestos da mulher que também, sem dizer palavra, juntava as poucas roupas e os pequenos utensílios. Sebastião compreendeu tudo e pôs-se a juntar os parcos móveis do rancho. Conhecia a mulher de sobra e bem sabia que ela era de pouca conversa e quando enveredava para uma coisa, tinha que ser aquilo mesmo. Depois de tudo arrumado num só monte, do lado de fora, foi ter-se com o coronel Ernestino, dono da fazenda. Esse já o esperava, pois alguém já havia avisado da mudança, porém desconhecendo os motivos. Boa tarde, seu coronel. Boas, vamos chegando. Sim, senhor. Senta aí, algum negócio? O homem era seco. Vim para modo de fazer com o senhor uma berganha. Sendo uma coisa razoável, estou de acordo, disse o coronel interessado. O roceiro laudeou-se de gestos, amarrotando sempre o chapéu. Se o coronel não o arguisse, ficaria ali um dia inteiro e não diria o intento. Depois soltou-se. O causo é que eu queria deixar a roça que está plantada em troca do senhor mandar levar os meus trens num carro para a fazenda do seu Horácio, acolá na cabeceira do Córrego das Pedras. Mudança? Por que é que o senhor vai mudar? É que eu mais a mulher não estamos se dando bem aqui. Nós sempre carece de estar se mudando. Não é possível. O senhor ia tão bem, estava tão satisfeito. A gente parece que vai, depois o trem zanga, dana tudo. O Bastião, vendo-se obrigado, contou tudo direitinho, ao seu jeito, com muitos rodeios, muita dificuldade de expressão e muita humilhação. Ora, não é possível, irado bradou o coronel. Isto não pode ficar assim não, não pode, é um absurdo. Aqui dentro da minha fazenda, mando eu, ele mandava fora também. Não admito, isto é uma infâmia. Os peões ouviam satisfeitos, pois sabiam que logo mais iriam ter trabalho. Não consinto, faremos justiça primeiro. Depois, o senhor não querendo ficar, pode mudar-se para onde quiser. Vai por minha conta, compro e pago a roça. O coronel Ernestino Soares andava para lá e para cá, no alpendre, e depois gritou numa raiva que fazia tremer tudo. Hilário, Firmino, Roque, largam esses trens aí e venham já aqui. Nada demorou e os 3 caboclos apresentaram-se. Peguem os trens e vamos fazer um serviço. Numa satisfação imensa, os homens prepararam-se num prazo de corisco, também andavam sempre prontos. Nem 5 minutos para estarem 5 cavalos selados, tendo 3 deles carabina nas cabeças dos arreios. Ernestino virou para o interior da casa e recomendou: recolha os trens da casa do Bastião e tragam a mulher dele para cá. Sebastião queria ficar, mas o patrão mandou montar. Partiram como se fosse a um casamento, tendo as seguintes fisionomias: o coronel como se fosse o pai da noiva, o Bastião um noivo medroso, os 3 os convidados que iriam se fartar na festa. Indagando de todos os lados, tiveram a notícia ao escurecer. Souberam que o preto costumava demorar-se quando fazia alguma arte, num rancho na roça de arroz do Capão, 3 léguas dali.
Chamaram nos cascos e pernoitaram no capão, perto do rancho. Ao clarear o dia, abordaram o esconderijo do preto. Este, muito desconfiado, com uma rabinha na mão, saudou-os, sem esperar ser cumprimentado, como de praxe. Bom dia para vocês tudo. Bom dia, Raimundo, respondeu Ernestino. Vamos apiar ou vocês estão com pressa? Se eu andasse com pressa, não estaria com a idade que estou, retrucou o coronel. O preto, completamente desequilibrado, tremia muito, mexia muito com a boca para coordenar algumas palavras e foi mudando de cor. Eu ia fazer um gole de café. Pois pode fazer. Pensa que já quebramos o jejum? Raimundo deixou os grossos beiços entreabrirem-se, mostrando apenas a ponta dos dentes, muito alvos, num sorriso congestionado. Vou buscar água no rego com essa rabinha. Pois pode buscar, quero ver o Moca fumegar logo. O pobre coitado tinha uma vontade louca de correr, embrenhar-se no mato adentro, mas sabia que não escaparia das balaças das 44 e 45. Também as pernas não topariam uma tal parada, pois estavam nas mesmas condições das de Sebastião e sua mulher na manhã anterior. Um arrependimento profundo arcou-lhe a consciência, porque ele bem conhecia o coronel Ernestino Soares. O café já estava sendo servido em tigelinhas de louça, desbeiçadas, quando o coronel reprimiu. Café sem doce, Raimundo? Gosto muito de café, mas desse jeito não. Me esqueci, seu coronel. Nem sei aonde que estou com a cabeça. Pensando naturalmente no belo prazer de ontem cedo, ou já se houve outro depois disso? Raimundo, com estas palavras, arregalou os olhos e as suas narinas tremeram. Eu? O coronel fixou seu olhar penetrante, costumeiro, nessas ocasiões. O preto maquinalmente temperou o café num bule encebado. Um silêncio de expectativa apoderou-se do ambiente. Seguiu-se o ruído do café servido e só. O Sebastião estava ansioso para que o patrão desistisse e fosse embora. A sua honra havia sido ultrajada, mas era a honra de pobre, de gente desgraçada do mato. Mudar-se-ia e tudo seria esquecido. O tribunal humilde de sua consciência não condenava ninguém. O coronel passou uma vista de olhos em derredor, por dentro do rancho. Já anda preparado, hein? Tudo no jeito, hein, Raimundo? Já carrega a traia, faz a besteira, depois pode ficar o tempo que quiser por aí às escondidas, hein? O negro bateu os beiços, mas só balbuciou, pois tremia tanto que não conseguia articular uma só palavra. O coronel passou a mão pela cobertura do rancho de palha de arroz e disse irônico: do jeito que isso está seco, não aguenta 2 minutos de fogo. O Raimundo, querendo pescar alguma coisa, perguntou desajeitadamente: você, meu coronel, veio botar fogo no rancho? Não, mas poderá acontecer sozinho. Está muito seco e com esta fornalha aí. O preto sorriu, meio satisfeito, mas cortou repentinamente o riso, pois veio-lhe à memória que ali havia dente de coelho. Alguma coisa já havia sido combinada, porque o Firmino pôs-se a amolar uma faca numa pedra, caprichosamente. O fogão estava a um canto do único cômodo da habitação, ao centro, um esteio que sustinha a cobertura. O coronel mandou que o anfitrião enchesse a fornalha de lenha, a fim de cozinhar rapidamente o feijão para ligeiro almoço. O feijão estava no fogo desde o dia anterior. Quando tudo foi satisfeito, sentenciou: olha aqui, Raimundo, negro ordinário, vagabundo. Você deveria saber em qual mato eu estava lenhando ao fazer aquela baixeza com os meus agregados. Você deveria saber que eu zelo pelos meus peões como se eles fossem meus próprios filhos, ouviu? Tira a roupa como fez ontem. O preto titubeou e uma bala de carabina atravessou-lhe a carapinha. Assim, nestas circunstâncias,
não pestanejou em atender a ordem, embora o fazendo demorado, pois os seus dedos trêmulos dificultavam a passagem dos botões pelas casas. Ficou novamente como um toco de pau queimado, os seus olhos fitavam luminosos uns dos outros. Depois tomou uma atitude muito firme e protestou, adivinhando ou supondo alguma coisa. Não, seu coronel, você me mata se quiser, mas não faz uma coisa dessa. O coronel riu teatralmente, aí acrescentou zombeteiro: não vai ser o que você está pensando. Ninguém se rebaixaria tanto. Se você fosse mulher, produziria asco em qualquer um, quanto mais homem e preto. Ao terminar estas palavras, olhou para Roque, que estava com um rolo de arame. Este foi para o esteio do rancho e amarrou uma ponta a uns 70 centímetros do chão. Ernestino ordenou ao Sebastião: este infeliz tirou sua honra moral, agora você tira a honra física dele. Ajudem-no! Bradou. Os 3 jagunços tomaram o Raimundo e levaram-no ao pelourinho improvisado. O Sebastião, movido mais pelo medo que pela coragem, enleou aquele arame muito bem ao esteio e às honras físicas do desgraçado, que urrava como um garrote na castragem. Um suor vasto desceu-lhe pela testa e confluenciou com as lágrimas que lhe jorravam pelas barbas esparsas, como enchente imagens de mato ralo. Depois suplicou: tem dó, meu coronel Ernestino, me perdoa dessa vez. Eu prometo nunca mais cair noutra. Se você, meu coronel, me soltar, eu sou seu escravo pro resto da vida. Faça o que você mandar. Ernestino consolou com estas palavras: a justiça dos homens é muito severa, Raimundo. Eu cumpri a lei deste sertão aqui. Se a gente deixar, a vaca vai pro brejo. Eu apenas estou lhe trocando uma moeda. Seguiu-se um choro triste, entrecortado de soluços, que fazia condoer qualquer coração humano, com exceção daqueles 4 homens moldados pela natureza. Sebastião não estava gostando daquilo, mas desejava que Belmira visse, talvez ela até gostasse. Ficaram todos imóveis por algum tempo. Depois o coronel olhou para o fogo que já levantava labaredas bem altas, pegou da faca muito afiada e entregou ao preso. É bem capaz este fogo alcançar o telhado. Se o rancho pegar fogo, desfaça-se daquilo que o culpou. Montaram a cavalo e afastaram-se. Será que dá certo, coronel? Perguntou um dos capangas. Se ele não quiser ser torrado, usará a faca. Se tal acontecer, nunca mais molestará a mulher de ninguém. De fato, como havia planejado o coronel, o fogo atingiu as palhas. O pobre coitado tentou cuidadosamente cortar as voltas do arame, mas teria melhor sorte se lhe desse, em vez de faca, um alicate. As labaredas devoravam a cobertura e as paredes da palha. Um calor tremendo infernava o interior. O Raimundo tinha 2 caminhos a seguir: o suicídio ou desfazer-se dos elementos da procriação. Para não se matar tinha 2 motivos: o da religião e o da covardia. Do primeiro ele estava livre, pois desconhecia isto. O da covardia privava-o deste ato. Quando o fogo já lhe tostava os pelos, fechou os olhos e apartou-se do amarrado, usando a faca. Fez ele mesmo por muitos dias os curativos com cinza de fogão, urina e fumo de rolo. Ficou muito acabrunhado, vagando pelo mato, combatendo as moscas varejeiras. Não se alimentava, perdeu em pouco tempo a razão e tomou as proporções de um porco bem cevado. O pobre eunuco ganhava dinheiro, comida, pinga e fumo, mostrando o sinal para os outros, rindo e babando sempre. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com